segunda onda, já que havia sido conquistado os direitos civis, né, o direito ao voto, maior participação na política, nas decisões, na criação de leis e tudo mais, as mulheres agora passaram a pensar em outra coisa. Assim, não, agora a gente vai buscar a ideia da mulher, a situação da mulher no mercado de trabalho. E também vamos falar sobre a sexualidade. Né? Agora a gente precisa deixar claro que a mulher ela pode ser o que ela quiser. Ela não tem que ser mais uma mulher submissa ao homem e tudo mais. E, mais uma vez, isso tudo porque quando a gente fala assim, dessa forma, fala, mas tudo bem, né? Ué, tem algum problema mulher ser submissa ao homem? Não. Não é essa a questão. De fato, não tem que ser submissa a ninguém, nem ao movimento feminista. Mas a questão é que o objetivo sempre era, e é bom ter sempre isso em mente, o objetivo final sempre era a revolução. Então, assim, não era porque elas não podem ser submissas ao homem, é porque elas deveriam ser submissas ao Estado. Era sempre ao Estado. Então, na segunda onda, já começa muito essa pauta da sexualidade. E aí você tem na segunda onda nomes muito importantes como Firestone. Depois vai aparecer uma influência ali da Simone de Beauvoir, que é muito mais presente na terceira onda. A terceira onda já é a onda que vai falar sobre ideologia de gênero. Já é a onda que vai dizer assim, você não precisa ser mulher, você pode ser homem, você pode ser um unicórnio, o que você quiser. E a terceira onda é onde a Simone de Beauvoir é muito mais forte, assim, né? Com aquele livro Segundo Sexo, eu acho, eu não lembro, mas acho que é esse. Que é um livro onde ela vai trazer como se fosse uma espécie de tratado sobre o que o movimento feminista naquela onda deveria fazer. Ela dá todas as diretrizes ali. E aí a terceira onda do movimento feminista ela se pauta a partir dessa ideia da sexualidade, da segunda onda, da sexualidade, da ideologia de gênero e tudo mais. A terceira onda, que é a mais recente, ela já vai vir um pouco mais radical, né? Ela já vem com um discurso muito mais radical. Ela tem uma influência muito forte do movimento punk, que é uma curiosidade que pouca gente sabe. E essa terceira onda é a onda que o feminismo ele já vai se desdobrar em várias outras vertentes, né? Então, você não tem mais só o feminismo. Você tem o feminismo liberal, o anarcofeminismo. Isso é final dos anos 90. No meados dos anos 90, por ali, 2000 e pouquinho. E agora, que como eu estava falando, já se tem notícia de uma quarta onda, que é uma onda que vai vir digital, né? É a organização de movimentos feministas através da internet. Na terceira onda, aí já começa aquela coisa da descaracterização de alguns termos. Por exemplo, puta, vadia. O movimento feminista ele se apossou desses termos para tentar tirar a conotação ruim que tem. Né? Então, você tem a marcha das vadias, você vai ter várias sou puta, enfim, essas coisas que elas se apropriaram para tentar dar uma modificada no termo. E aí, essa última onda é a onda mais recente, né? Que é a quarta, que ainda não se... Eu não falo muito dessa onda porque não tem muita base teórica sobre isso. Ainda estão escrevendo, tem muita feminista escrevendo sobre isso. Meu Deus, quero nem saber o que é que vem aí. Mas, enfim, então, em resumo mesmo, é isso. Assim, dava para falar aqui por muitas horas sobre esse assunto, porque tem muita coisa, tem muita nuance aí das ideias, né? Tem muita coisa das mulheres sufragistas que não se fala, como, por exemplo, muita gente fala hoje assim, mas o feminismo, hoje em dia ele pode ser um pouco mais radical, mas ele não era assim, não, ele sempre teve essa essência. Quando você olha, assim, eu lembro que tem um panfleto que foi distribuído pelas sufragistas na época que elas estavam fazendo... Isso foi quando? Assim, pra gente ter uma noção histórica... No final do século XIX ali. Tá bom. Começo do século XX. E falei pra você que data, eu sou péssima. Você fala, que data? Não sei que dia é hoje. Mas foi nessa pra gente ter uma ideia de distância. Então tem um panfleto que elas distribuíram que elas comparavam homens a cachorros, assim. Tinha muito essa coisa de criticar o casamento, a maternidade, de falar que mulher não precisa ser mulher. Tem a coisa da crítica à heterossexualidade. Elas falam que a heterossexualidade é uma coisa imposta. Ou seja, se fosse para ser uma coisa natural, a gente não seria heterossexual. A gente seria lésbica. Então, assim, tem muita teoria que existe dentro de todo o movimento feminista. Tem muita coisa, você entra em muito
muitos aspectos aí que, obviamente, se eu fosse falar aqui, ia ficar o dia inteiro. Mas é muita coisa. Então, assim, a minha ideia com esses stories era trazer esse panorama e dizer, nos olha... Nos próprios stories tem um pouco mais detalhado tudo isso. Tem muita coisa mais detalhada, eu falo lá do movimento da pluma branca, que eu também não vou falar o que é, vou mandar todo mundo pesquisar aqui, porque é um negócio muito pesado. Então, assim, tem várias coisas aí que se você for pesquisar, você vai falar, putz, mas é isso, caramba. Mas você vê que não é exatamente como você... Porque, assim, o feminismo, ele vende muito uma propaganda, que é o que eu falo, assim, que é o que a maioria das pessoas compra, né? Que é a propaganda do, não, mulher tem que ser o que ela quiser, direitos iguais, tudo mais. E isso realmente é maravilhoso. Qual é a pessoa, é o que eu sempre falo, qual é a pessoa em sã consciência que vai achar que a mulher não tem que ter o mesmo direito dos homens? Tem que ter, óbvio. Só que essa é a superfície, né? O que está ali na beira, marginal. Quando você vai entender o que é, de fato, o movimento feminista, como ele se estrutura, qual é a base teórica, de onde ele se origina, qual é o objetivo final, aí você entende que, pô, não é só... eu quero direitos iguais. Você entende que tem toda uma conotação ideológica, né? O feminismo, ele é um braço do socialismo. E aí, se você não é alguém que compactua com essa ideologia, você é cortado a cabeça fora, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu falo muito dessa minha experiência. O feminismo, ele fala muito sobre, não, é pela mulher, sobre a mulher. Mas qual mulher? Porque eu também sou mulher. Desde que concorde. Mas porque eu discordei, então, assim, tem um movimento aqui no Brasil... Tipo, ou você tá com a gente ou você tá contra a gente. Exato, E não é bem isso, né? Assim, não é esse o ponto. Eu posso... Isso você, pra criar esse embasamento, você pesquisou em livros escritos por feministas. Sim. Até porque não tem muito, assim, temas que eu conheça, não tem uma base bibliográfica muito grande contra o feminismo. Hoje tem mais livros. É mais atual, assim, mas... Tudo isso eu vi lendo as próprias feministas, né? Lendo todas elas. Beth Friedan, a Firestone, a Simone de Beauvoir, que é uma pessoa que tem eu não consigo entender como as pessoas idolatram a Simone de Beauvoir. É um negócio bizarro. Porque a história dela é muito perversa. A mulher tinha uma relação duvidosa com galera nazista. A mulher era pedófila. Ela fez um monte de merda lá. Fez um monte de merda, assim. Tinha relação, abusou de alunas. Ela teve a licença dela para... ensinar na França caçada, porque ela era acusada de abuso de menor de idade. Então, assim, como é que essa mulher pode ser ícone de um movimento que diz lutar pelas mulheres? É tão contraditório, entendeu? E mais o que eu falei. Mas nunca é o que se fala, né? Mas quem fala. Exatamente, é quem fala. E aí, a partir do momento que aquela pessoa... A gente decidiu que essa pessoa tá com a gente, então qualquer coisa de ruim que haja sobre ela, a gente vai esconder. Pra que não... É aquela coisa, né? Eu não consigo atacar o seu argumento, então eu ataco você. Bem por aí. E a mesma coisa ao contrário. Eu não consigo justificar o argumento, então eu vou endeusar a pessoa, porque aí tudo que ela disser... as pessoas vão ter que aceitar, porque eu endeusei a pessoa. Então, a gente tem muito isso, enfim, isso vem até hoje, né? A gente vê isso acontecendo, eu vejo amigos meus, vejo comigo acontecer, de várias coisas. Já contei pra Yas, já contei aqui pros meninos isso, já contei lá na rádio também, que assim, já aconteceu de eu estar, de eu ter uma oportunidade de emprego, mas porque ideologicamente não era conveniente eu estar lá, e aí não importa se eu sou mãe solteira, aí não importa se eu sou pobre, aí não importa. Não. Importa que não é legal pro programa. Não pega bem. Não pega bem. E o assunto do programa nem era esse. Nem é esse. Não importa a sua capacidade, não né? importa, a sua qualidade, não importa. do seu trabalho. São suas ideologias. Que daí não serve pra gente. A gente prefere não... Já ouvi esse tipo de gente... Já ouvi, não vai trabalhar com ela, não... mas você anda... Pras minhas amigas da comédia. Mas você anda com a Cris Paiva? Nossa, assim. Porque eu não... E olha que eu não... Longe disso, não me classifico como direita. Eu me classifico como liberal. Mas o fato de eu não ser esquerda já é o suficiente para que eu não sirva, entendeu? Exatamente. Mas, assim, mais comum, assim, de eu já ter ouvido isso. Não tô falando de 10 vezes, entendeu? Tô falando milhares. Muito. Eu sei. E aí eu falo assim, gente, tá bom então, cara. Você prefere contratar uma pessoa com menos casca, menos histórico, menos capacidade, menos talento, menos o que quer que seja, porque fica bonito? Então vai, cara. Vai lá, contrata. E depois Se vende, aguenta. então, assim. E depois aguenta, porque vão vir falar mal.
E aí tu Pois justifica por que você contratou essa pessoa, porque eu vou estar na minha casa dormindo. Mas é muito isso. Eu já sofri um boicote no trabalho também por causa dos meus posicionamentos. E esse foi, inclusive, um dos motivos que eu assim, um dos impulsos para que eu falasse, não, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu trabalho, uma empresa que é minha, porque eu não quero que as minhas opiniões estejam sujeitas à aprovação de ninguém. Eu quero poder falar o que eu penso. Liberdade de expressão. Exatamente. É por isso que também essa onda de podcast está muito forte agora. Sim. Porque aqui você pode falar Exato. o que você quiser, desde que você não cometa um crime, porque quem vai tomar o processo é a gente. Mas você pode falar o que você quiser. Ah, então vocês vão cortar aquela parte, né? Que Eu já gravei. Mas isso é muito real, assim. Então, eu falei, pô, eu não quero que as minhas opiniões, eu não quero que o que eu penso... Pô, isso sou eu, isso é parte de mim. Eu não quero que isso fique submisso à aprovação de outra pessoa, que eu não sei nem quem é. Tipo, eu não sou obrigada a concordar com você. Eu tô sendo contratada aqui para fazer o quê? Ah, você vai ser copywriter. Beleza, eu preciso escrever um texto? Eu vou escrever. Não importa o que eu penso fora daqui. Mas para as pessoas isso não é suficiente. Né? Você vende a sua alma, você não está apto a assumir aquela função. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É a caixinha. É a ou você tá caixinha. 100% na caixinha... Ou e se você mudar de caixinha é porque você é insegura. Exato. Suas ideias não estavam coerentes o suficiente. Você vai mudando. Exatamente.